Firmeza, posicionamento e limites. Aqui no Pelo Amor de Deus, a gente fala muito sobre a importância do equilíbrio na vida da mulher, né? Mas quando a gente usa essas 3 palavras, firmeza, posicionamento e limites, até onde vai? Porque, na verdade, muitas vezes quando a mulher quer impor o limite, ela pode não ser compreendida daquela forma, não é mesmo? A minha convidada hoje é a Dri, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ser uma reflexão bem grande para mim agora, no caso, né? Como sempre. Dri, bem-vinda. Se apresenta para quem tá ouvindo, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Adriana Peterson, né? Sou psicoterapeuta. Trabalho com mulheres. E é um prazer estar aqui de novo, né? Fazendo parte dessa conversa que traz muito conhecimento para todo mundo, né? Para todas nós. Sim, com certeza. E aí a ideia, na verdade, é a gente trabalhar essa questão que eu vou até ver aqui, ó, que eu até deixei aqui, que é a diferença entre posicionamento, firmeza e agressividade. Muitas vezes, a mulher, ao se posicionar, ela é vista como agressiva. E muitas vezes ela ouve, nossa, como você está sendo grossa. E o que ela está fazendo, na verdade, é só delimitando onde o outro pode ir em relação a ela. É isso. Porque, assim, né, a gente tem visto muito, e eu acho que é um caminho para nós mulheres aprender, né, a colocar os limites para o outro. Porque somos fazedoras, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo e a gente tem pouco tempo para olhar para a gente mesma. Uhum. Né? E acho que essa, na verdade, é a busca, quando a gente fala de autoconhecimento para mulheres, uma das buscas iniciais é olhar para si mesma. Isso. Né? Então, quando a gente começa a olhar para a gente começa a perceber que, às vezes, as situações que vêm de fora estão invasivas. Por exemplo, trabalhar excessivamente para responder à sociedade, para responder o outro, para responder, né, as demandas que também chegam, né? E aí eu começo, de fato, me invadir, né? Invadir o meu espaço, invadir o tempo que eu tenho comigo mesma. E aí, quando eu começo a dizer não de uma forma firme, porque o não, ele precisa ser dito de forma firme. Porque senão ele não é não, né? Senão, mais ou menos. Então, mais ou menos. Então, essa firmeza, eu tenho visto, acompanhado casos, que quando a mulher diz esse não, né, de uma forma firme, ela é vista como agressiva ou como mal educada. Então, eu tenho percebido muito isso. Então, a gente tem que ficar atenta, porque a firmeza, ela é necessária. Né? É claro que a gente não precisa ser firme de forma agressiva, porque isso é um limite tênue também, né? Porque às vezes a invasão é tão grande, e isso pode acontecer também, porque a gente se permite invadir até uma hora que a gente estoura. Aí que você acorda, você fala, por que eu tô permitindo isso? Isso. E às vezes a panela de pressão explode e a gente vai para uma agressividade. Isso pode acontecer também. E não é incomum, né? É porque a gente ultrapassou os limites. Os nossos próprios limites. Mas eu acho que isso é um ponto interessante para a gente perceber. Será que precisa chegar nessa agressividade? Será que de fato é uma agressividade ou é um posicionamento? Né? Porque agora a gente sabe que essa história, a mulher se posiciona e assusta todo mundo, né? Isso acontece também com a minha filha, por exemplo. Um dia eu falei firme com ela, ela falou, você está sendo grossa comigo? Eu falei, não, eu só estou te dizendo que não é desse jeito que é pra fazer, né? Não, até minha filha de 7 anos. Ela falou assim, mamãe, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu falei, a minha amiga vem aqui e você fala brava comigo. Eu falei, mas você não tava obedecendo. Simples assim, você não obedeceu a mamãe. Né? E aí, ontem uma outra amiga foi lá, ela falou assim, você falou que não ia falar brava comigo, mas você falou na garagem. Eu falei, por que a mamãe falou pra você? 4 vezes, Maria pega a sua lancheira dentro do carro. E Maria pega a sua lancheira e pega a sua lancheira. Maria, você tá ouvindo? Aí eu tenho que te chamar porque você tá no mundo da lua e você não tá prestando atenção e não tá respeitando o que eu tô falando. Né? E aí, é bem isso, né? Como que eu vou ser firme, sem ser agressiva, sem magoar o outro, mas me posicionando, porque nós também temos as nossas necessidades, né? Eu vejo muito isso no meu trabalho. O meu trabalho é muita doação, né? E o meu, e assim, das mulheres que trabalham na humanização em si. E quando as pessoas, elas me contratam para acompanhar no trabalho de parto.
é um período que eu fico disponível, um período longo, né? Se a gente for pensar que o neném pode nascer de 37 a 42 semanas, estamos falando de 5 semanas, né, de intervalo. Então, eu tenho 5 semanas para estar disponível. E aí, a hora que a turma daqui nasce, a outra turma já está entrando. Então, é um ciclo sem fim, né? E ainda bem. Mas, onde está o meu limite para falar? Não, eu preciso de férias. E tá tudo bem eu sair, porque eu vou deixar uma pessoa responsável no meu lugar, mas muitas pessoas não aceitam, né? E aí, como eu posso falar isso de uma maneira firme, sem, assim, me posicionar e falar, olha, até uma amiga falou, não, fala que você tem. Eu falei, não, eu vou tirar férias, eu preciso de um tempo. Eu preciso sair, eu preciso desligar o telefone, eu preciso deixar o telefone no modo avião, eu preciso saber que ninguém vai me ligar e que eu vou dormir a noite inteira, né? Então, o se posicionar pro outro, como cai pro outro, é problema do outro. Isso é importantíssimo. Muito importante, porque isso que você falou, tô me lembrando aqui da última viagem que eu fiz, que uma amiga foi junto e ela não conseguiu zerar o trabalho. Então, alguns dias, e a gente foi para um retiro onde a gente não usava o celular, só à noite que a gente dava uma olhada nele, né? E ela não conseguiu se entregar totalmente a todos os dias, porque ela ficou muito preocupada com o trabalho. E aí ela perguntou para Flávia, uma outra amiga, como que vocês fazem para vir para cá e não pegar o telefone? Né? Aí a gente falou para ela, não, a gente realmente tira férias para vir para cá. Porque aí a gente consegue, de fato, viver, né, a experiência. E aí ela disse, então no próximo ano eu vou fazer isso, porque eu não consigo ainda tirar férias. Não consigo zerar, assim, tipo, esse período eu tô de férias de fato, né? Então, o que eu sinto é assim, primeiro, esse merecimento precisa ser, a mulher precisa sentir... merecimento. Merecimento. Ela precisa perceber e ela precisa sentir que ela tem o merecimento de tirar férias, porque ela precisa descansar e fazer o que ela quiser com aquilo. Que ela sentir vontade. Que ela sentir vontade. Mas primeiro precisa ficar claro para ela, porque às vezes eu sinto, e comigo já aconteceu isso de não conseguir tirar férias, porque eu achava que não posso, porque se eu fechar a minha agenda vai faltar dinheiro, porque se eu fechar a minha agenda alguém vai me procurar, não vai me achar e vai procurar outra pessoa, e que seja. E tá tudo bem. E tá tudo bem também, né? Então, assim, é uma questão de uma autoconfiança mesmo, né? E assumir que tem o merecimento de tirar férias, porque é importante. A gente sabe que a qualidade fica muito melhor quando a gente volta de um descanso. Sim. Né? A qualidade, porque a gente é humano, a gente não é máquina. Sim. Não é? E quando as pessoas me contratam, na nossa conversa, eu sempre falo assim, eu falei assim, vocês sabem que vocês estão contratando uma equipe que é humana. Eu sempre falo. Falei, a gente precisa se alimentar, a gente precisa descansar, né? A gente precisa estar inteira. Então, respeitar esses limites nossos também faz parte para que a gente possa ter uma boa assistência, oferecer uma boa assistência, né? Não que a gente vai estar lá disponível o tempo todo, mas temos casos de pessoas que querem muito mais do que a gente pode oferecer, né? Mas isso também é dele. Então, onde está o meu limite? Olha, é até aqui, né? E muitas vezes isso é mal interpretado. É o que você disse antes. O que o outro sente é do outro. Isso é uma questão também muito importante. Porque, assim, se a pessoa está insatisfeita por alguma questão, a insatisfação é dela. E ninguém vai conseguir dar conta da satisfação do outro. Ninguém. Isso eu tenho aprendido muito, assim. Né? Então, eu não vou agradar todo mundo o tempo todo. Ninguém vai agradar, né? Porque se eu tenho uma carência, eu posso procurar o profissional que for. E se eu jogar minha carência nele, eu não vou dar a pessoa não dá conta e eu também não vou conseguir sair desse lugar. Né? Então, o que é do outro é do outro. Isso é algo que também exige de nós uma firmeza. Porque falar isso já exige uma firmeza. Essa história é do outro. Então, é com ele. Então, também perceber isso e acreditar nisso a ponto da gente conseguir ter isso de uma forma, né, dizer de uma forma firme, né? Então, requer da gente
acreditar nisso, que de fato a gente não vai preencher. E aí a gente pode entrar, por exemplo, numa outra questão que é muito comum dos profissionais de saúde, né? Que é querer salvar o outro. Não? A gente conversou muito sobre isso também, sim. Se a gente como profissional estiver nesse lugar, é muito difícil a gente dizer não. E é muito difícil a gente se posicionar, e é muito difícil a gente ser firme, e é mais fácil a gente ser agressivo quando a coisa estoura, porque uma hora estoura. Porque não aguenta. Não aguenta, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, né? Como que eu me coloco diante dos meus pacientes, né? Dos meus clientes, como que eu me coloco? Acho que esse é um ponto muito interessante. Na vivência que a gente fez lá, a gente conversou muito isso, que na verdade o nosso papel é ser instrumento para que aquela pessoa viva a história que ela precisa viver, seja positiva ou negativa, né? Então, qual é o nosso caminho aí no instrumento? E para isso a gente precisa estabelecer os nossos limites, como profissional, como ser humano, como mulher e tudo mais. E esses limites não só, né? E é, assim, já que a gente está falando dos profissionais da saúde, a gente fala muito da humanização do parto. E a gente fala muito sobre o respeito ao atendimento à mulher e ao neném, mas e a humanização da equipe? Onde fica? Né? Então, são muitas vezes, a maioria das pessoas que a gente atende enxerga muito bem isso, mas tem gente que não. Que é aquela coisa assim, tô pagando, eu quero e o problema é seu. Né? Se você tá cansado, se você não dormiu, se você não comeu e por aí vai. Então, eu acho que o primeiro ponto, tanto aqui no profissional, acho que como para a vida, é você identificar até onde você pode ir, né? Então, conforme eu fui trabalhando e crescendo e amadurecendo, eu cheguei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Eu não vou te acompanhar no trabalho de parto, porque não tá rolando, né? Então, estabelecer o limite. A pessoa ficou super chateada, a Claudinha cancelou comigo. Sinto muito, mas não vou conseguir essa ligação porque a pessoa às vezes espera muito mais do que eu posso dar, né? E isso a gente traz para o relacionamento com dentro de casa, relacionamento com os filhos, com os pais, né? É interessante quando a gente pega, por exemplo, relacionamento com os pais. Quando você impõe o seu limite para os pais é uma coisa extremamente agressiva. Isso é muito interessante, né? Você está falando isso e a minha mãe está passando uns dias na minha casa. E eu tenho um estilo meu dia a dia, ele é um dia que eu não... É um tempo que eu não estou muito disponível para muitas conversas, né? Porque ou eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, ou eu estou em silêncio, porque eu gosto muito de ficar quieta. Principalmente quando eu estou refletindo sobre algumas coisas, ou mesmo sobre algum texto que eu estou escrevendo, alguma coisa. E então ela acha muito estranho, sabe? Porque ela tá na minha casa já fazem, acho que 20 dias. E eu tenho aquela coisa, eu subo e... Mas o que você tá fazendo aí? Ela fica perguntando. Achei que você tivesse saído, porque tá tudo em silêncio, porque a minha casa é silenciosa, né? Então, isso que você tá falando é muito interessante. Até ela acostumou... Agora ela já tá acostumada, sabe? Mas assim... mas também eu não posso mudar, porque eu não tô de férias mais, né? Já tô trabalhando. E eu também sinto... Ontem eu fiquei refletindo sobre isso. Será que eu tô dando pouca atenção pra ela? Eu fiquei me questionando, assim, né? Ou será que essa é a minha realidade também? Então, acho que dá para equilibrar uma coisa e outra, mas também não dá para não continuar na minha rotina, que é uma rotina que tem a ver com o meu trabalho, né, cuidar com a minha filha, com a casa, tudo mais. Na verdade, essa questão do limite, da firmeza e do posicionamento, é tudo você sentir, ora eu cedo, ora eu seguro. E você vai sentindo para buscar esse equilíbrio, né? Agora eu tô mais disponível, eu posso liberar um pouco mais. Agora eu não posso, né? Então, é preciso maturidade, né? O casamento é assim, você dá um pouco, só que em troca você tem hora que você não pode oferecer aquilo. Com os filhos, né? Sim. E é esse questionamento, será que vai funcionar assim? Eu vi isso recentemente, e aí, o quanto é difícil, né? Teve a festa de renovação de votos do meu casamento, e aí foi para pessoas muito próximas, foi uma cerimônia bem pequena, e aí uma pessoa da minha família fala assim, por que a Maria Luísa vai dormir na sua mãe hoje? Eu olhei assim, e eu falei, não vai. Não, porque você bebeu, e eu moro a 1 quarteirão da minha mãe e estava a pé, por sinal, né? Só um pequeno detalhe. E eu tomei uma taça, um pouco de vinho, mas nada
né? Aí eu falei, olha, a minha filha vai dormir aonde eu quiser, porque ela é a minha filha, eu cuido dela desde que ela nasceu e assim vai continuar sendo. Nossa, como a Cláudia é grossa. Primeiro, eu não pedi opinião. A forma com que a pessoa fala não é uma forma... Poxa, Claudinha, você não acha que você tá bebendo demais? Você precisa de ajuda com a Maria? Né? Já é incisiva que te dá um direito de resposta também. Então, só que aí é família. Aí você fica, né, meio que... Até uma hora que você fala, tipo, dane-se. Tipo, eu cuido da minha filha super bem e eu tenho certeza que eu faço o melhor que eu posso, com todos os meus erros e acertos, mas é o melhor que eu posso oferecer pra ela e vou tentar melhorar cada vez mais. Mas a diferença desses limites é muito, muito, muito complicado. E você precisa de um autoconhecimento e um controle, entender como você está emocionalmente naquele dia para que você possa estabelecer isso da melhor forma. Isso também conta, né? Como que você está no dia, né? Porque às vezes você está no dia também que você não está, né, muito paciente, tá? Um dia não tá muito bom, né? Também isso também conta. Porque também a gente não é perfeito, né? Não. A gente não é perfeito, a gente é humano, como você mesma disse, e tem momentos que sim, que a gente vai conseguir equilibrar, tem dias que a gente não, nem tanto assim, né, mas tem a ver com essas questões dos relacionamentos, né, que tem relacionamentos mais íntimos, outros menos íntimos, familiares, né, tem gente que, assim, falando de um jeito mais direto, né, tem gente que merece mesmo um ponto mais firme, né, porque... Por exemplo, na sua própria vida, se você permite que alguém direcione a sua vida, aí você abre um canal que é muito complexo, né? Porque depois que você conseguir fechar uma história dessa, muito né? difícil. Muito difícil. Se nessa primeira entrada mais brusca, assim, você não cortar, a pessoa vai achar que pode continuar entrando na sua história, né? Então, isso é um ponto pra gente observar mesmo. Mas, de novo, a gente precisa estar claro pra gente. Quando está claro pra gente, e não é sempre que vai estar, né? Mas quando está claro pra gente, a gente faz de um jeito mais... Leve. Mais leve, essa é a palavra. De um jeito mais leve. É simples assim, não precisa, tá tudo certo aqui. Sim, porque... E mesmo assim, é lógico que tem horas que a gente é pega de surpresa. Mas se é uma decisão que você precisa tomar, um limite que você precisa impor... de uma maneira que você consiga refletir sobre isso e busque a melhor oportunidade, ele se torna mais leve mesmo. Sim. Né? Então, como que eu vou abordar isso? Como que eu vou falar? E às vezes, mesmo você falando com muito amor, a pessoa pode te falar, não, Vi, tá tudo bem. Né? É dela, né? E eu acho que esse é o aprendizado grande, assim, né? Os limites, eles são importantes. E se a gente for pensar, assim, nas histórias, né? Na história da minha avó, da minha bisavó e lá para trás as mulheres não tinham seus limites respeitados, né? Então, se a gente for trazer aí da ancestralidade, né? Se a gente for pensar toda a história mesmo dos escravos, não tinham seus direitos respeitados e a gente vem num processo de construção. Sim. Né? Eu sinto que as mulheres, nós mulheres, né? Me coloco nesse grupo... por isso que a gente, eu sinto que é meio que um pêndulo mesmo, sabe? Ora a gente vai para um limite, tipo, permite que alguém entre na sua história, na vida, aí tem hora que você fala não de jeito nenhum, mas essa tendência é a gente buscar o equilíbrio, porque a gente está experimentando. Como que eu vou dizer não e mesmo correndo o risco do outro virar as costas? Porque isso pode acontecer também. Pode. Né? E aí vai tocar em feridas muito profundas nossas, que é de abandono, de rejeição, que é um outro assunto, né? Mas que vai chegar nesse ponto. Porque na maioria das vezes, quando a gente não consegue dizer não, é porque a gente tá com medo, né? Dessa pessoa ir embora, dessa pessoa não gostar da gente, dessa pessoa... você quer ser amada. Então, no você fundo, vai acabar cedendo ali. Sim, então isso também é um outro ponto de investigação. Por que eu não estou conseguindo dizer não? Por que eu não consigo colocar limites? Por que eu espero chegar no extremo? Então, isso é um objeto de estudo mesmo, de autoconhecimento, né? Então, à medida que eu vou observando isso, né? E não é, não quero nem saber o que o outro está pensando. Não precisa ser assim, né? Porque aí também eu já vou para o outro lado. Mas, realmente, assim, para você é um risco que a gente vai correr quando a gente diz não para alguém. Claro que quando é um relacionamento mais íntimo, é mais difícil mesmo.
né? Porque tá ali todo dia, você vai precisar olhar para aquela pessoa, né? Então, assim, mas de qualquer forma, eu acho que esse é o caminho, né? E a gente tá, né, lembrando ainda dos nossos ancestrais, a gente tá abrindo caminhos para as próximas gerações, né, para os nossos filhos, para nossas filhas, para quem vem depois, porque no final das contas a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para evoluir como ser humano, mas como mulher, porque viemos mulher, né? Sim, tem um propósito. Tem um nisso propósito tudo. nisso. E sabe que é interessante? E eu acredito muito isso, e as gerações que vierem vão ser mais ainda e cada vez mais especial e mais evoluída, acredito eu. A minha filha, com 7 anos, chegou para mim, a gente estava fazendo o Evangelho no Lar, que a gente faz uma vez por semana, a gente senta, a gente lê a Bíblia de criança, que fica mais lúdico para ela, e a gente discute aquele tema pra gente, né? Como a gente faz o podcast aqui, a gente discute na vida, né? Uhum. E é um momento muito rico, porque é onde ela pode expor a opinião dela, do olhar dela. E aí ela falou assim, ai, mamãe, eu tô precisando muito ir numa psicóloga. Aí eu olhei, ela nunca foi, ela nem sabe como a psicóloga faz, eu acredito eu, né, assim, exatamente. Aí eu falei, por quê? Ai, porque eu preciso aprender a dizer não. Ela falou assim, ai, mamãe, porque eu não consigo me colocar em primeiro lugar. Eu sempre me coloco em segundo e isso me deixa muito triste. Eu olhei e falei, gente, essa menina é um gênio. Se eu tivesse essa percepção aos 7 anos, muito sofrimento na minha vida teria sido evitado com toda certeza. Eu olhei, eu falei, nossa, quem precisa de terapia sou eu. E eu achei tão... Aí ela contou por que ela chegou nessa conclusão da escola, de uma amiguinha, que a amiguinha tem domínio sobre ela. E, enfim, aí a gente conversou e eu perguntei por que essa amiga, por que ela cede, o que ela sente. Lógico, eu não fui bem ali, né, na conversa, mas sou mãe, não sou, e não é minha área de, não sei muito lidar com isso, mas fiz o que eu podia ali para ver se eu também entendi um pouco do que ela estava se passando. Mas o que eu trago é assim, que bom que as crianças podem aprender a dizer não. Né? E aí a gente até, ela falou assim, ela ia na casa de uma amiga, ela falou assim, ai, mamãe, treina comigo. Fala assim, eu falei, como que é treinar? Fala assim, Maria, vamos brincar de pega-pega? Falei, tá. Ela falava, vai inventando. Falei, tá. Maria, vamos brincar de pega-pega? Ela, não. Maria, não. Ela treinou. Sim. Então, assim, que percepção bacana. E se uma menina já começa a perceber isso, eu acredito que na fase adulta, talvez, não é uma certeza, mas já pode ser que seja mais fácil. Né? A chance é maior, né? E porque falar não é falar não para os amigos na idade dela, daqui a pouco para relacionamentos, e daqui a pouco para drogas, ou daqui a pouco para, né, para bebidas no sentido do exagero a ponto de, né, de você viver situações abusivas. Sim, né? Então, situações de risco, de ir no carro de pessoas que beberam, isso, né? Então são muitas coisas que começam aí com essa brincadeira de aprender a falar não, né? Uhum. Então, assim, a chance é maior, porque eu acho que também as escolas hoje, elas estão diferentes das escolas da nossa época, que não falava muito de saúde mental, né? De emoções. Eu não me lembro na escola de falar sobre esse tema. Uhum. Hoje as escolas falam sobre esse tema. E isso é muito bom. E muitos filmes também. E muitos filmes. Aquele da Disney, das emoções lá. Divertidamente. Sim. Né? Eu converso sempre, eu tô triste. Eu falei, lembra que a tristeza é importante? Uhum. Ela é um sentimento importante. Não é porque você não se sente feliz que tem algum motivo nisso, né? Uhum. Então, com certeza, eu acho que trabalhar isso vai ajudar as mulheres a terem mais esse limite. E mais do que isso, eu acho que a gente buscando o nosso próprio limite, a gente tende a ser mais exemplo. Não tenha dúvida. Eu acho que essa questão do exemplo que seja para os filhos, para os sobrinhos, para quem for. Ou para inspirar outras pessoas que estão ao nosso redor, né? A outras pessoas. Eu sinto que... a minha filha, semana passada, eu fiz aniversário, eu fiz 51. Ai, parabéns! Ela fez um bolinho assim, escrito,
Parabéns, mamãe. Ela colocou assim, tipo, Buda, 51 anos, cada vez falando menos. Ela mandou entregar o bolo pra mim, né? Aí eu dei uma risada, falei, gente, o que ela tá falando? Porque eu realmente tenho falado menos do que... Eu falava bastante, hoje eu falo menos, né? Porque eu aprendi que as pessoas aprendem mais com o exemplo do que com a fala. E principalmente a minha filha. Ela tá olhando pra mim o tempo todo. Então, o que adianta a gente falar e fazer o que... Falar uma coisa e fazer outra? Né? Essa ambiguidade que pra criança é muito complexo, né? Porque às vezes eu falo, não grita, só que eu tô gritando. Então, quer dizer, o que significa isso? Você tá confundindo a cabeça da pessoa. Né? Ou você não pode tal coisa, só que eu tô fazendo. Né? Então, eu eu tenho clareza de que o exemplo, ele ensina muito mais. Sim, né? Até a Maria falou assim, com quantos anos eu vou poder beber cerveja? E meu marido olhou, 18. Porque parece tão gostoso, a gente, ai meu Deus. Falei, ai, o que nós estamos fazendo? Mas uai, somos nós e é os pais que ela escolheu. Mas é legal colocar, né? Porque assim, se ela não vê vocês, ela vai ver outras pessoas, né? Então, qual que é o limite que a família dá? Porque a experiência ela vai viver, a experiência terrestre, vamos dizer assim, ela vai viver. Então, a questão é como que também ela vai aprender os limites. E a gente tem responsabilidade sobre isso, sim. Né? Então, assim, há uns anos atrás, essa questão da bebida, eu também já fiz muitos trabalhos pessoais em relação a isso, porque a gente fazia muita festa em casa, minha filha estava acompanhando. A gente adora também. E aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que não davam, tipo dirigir, né? Então a gente começou a fazer as coisas em casa, porque a gente estava lá, né? A gente não saía. Então tem alguns pontos, alguns cuidados que a gente precisa ter. A gente também. Porque acaba sendo um mau exemplo mesmo. E não adianta a gente depois falar que eles não podem fazer, né? Então assim, eu acho que é uma coisa assim que não é perfeição, mas alguns cuidados que principalmente aqueles que a gente quer ensinar. Aqueles, então, a gente precisa ficar bem atento, né? Sim, e a gente conversou muito de limite, inclusive ontem à noite com ela, porque ela tá numa idade e que agora as diferenças das famílias começam a aparecer, né? Então, no caso, Wandinha, né? Que é a série aí que tá famosa aí do momento. Muitas amigas assistem. E ela quis assistir. E aí a gente falou, bom, vamos ver. A gente já tinha assistido, só que eu não tinha prestado atenção na classificação. E a gente assistiu e a gente achou que não era pra ela. Não tem nada muito violento, nada, mas a gente não é uma coisa pra criança. Apesar de ser da família Addams. Aí a gente olhou lá a classificação 16 anos. E aí... Mas a minha amiga assiste, mas a fulana assiste, né? Então, teve a amiga que fez a festa do Stranger Things, que eu morri de medo, eu tinha pesadelo. Pra mim foi horrível. Até meu marido falou, Cláudia, é só um filme. Mas era horrível. E aí a gente falou pra ela, olha, é limite. O seu limite é a classificação livre. Quando você tiver 10 anos, você vai assistir os filmes de 10 anos. Né? Por quê? Porque o seu universo permite só o livre agora. E aí, com 10 anos, você vai ter o conhecimento de 10 anos para entender o que fala daqueles assuntos. Ainda meu marido falou para ela, olha, não é a mamãe e o papai que escolhe isso. São estudiosos que analisaram e que viram que não faz bem para a criança daquela idade. Então, a gente precisa respeitar os limites. E aí, ele perguntou para ela assim, quando a mamãe e o papai não tá, você assiste... filmes que não são da sua idade? Aí ela falou, assisto. Aí meu marido já falou, olha, então, mas você tem que ter a responsabilidade. Porque se não pode assistir, não é porque a gente não deixe. Mesmo quando a gente não estiver, você precisa respeitar. Porque vão ter coisas ali que talvez a sua cabecinha não consegue lidar. Sim. E eu acho que o limite já começa aí. Então, o limite dos pais, o limite que é ensinado, só que tem que ser um limite consciente. Não o limite da proibição, que eu acho que é o que os nossos pais foram criados e talvez muitos de nós. E é não. Não, e é não, e não se discute, você só obedece e acabou. Não, eu acho que a gente está numa geração que você tem que conscientizar.
Sim. Né? E para que esse adulto chegue lá na frente e entenda o seu próprio limite e o porquê daquele limite. Sim. E é isso, porque eu falo isso pra minha filha também, porque os filmes de 18 anos, que ela tem 16, né? Ela já vai fazer 17 agora. E aí eu falei da mesma forma. Falei, existem estudos para colocar censura, não é uma coisa do oba-oba, né? A mesma coisa entrar em festas né, maior de 18 anos. Essa é uma conversa que a gente tem tido ultimamente. Gente, eu tinha RG falso, só pra avisar. A minha mãe pegou o meu RG, ela falou, você tem dois RGs? E o falso eu tava assim, ó. Eu recortei uma foto, não era nem 3x4. E nem podia se fosse né? Se fosse original, jamais poderia. Gente, olha que coisa, eu e minhas amigas. E assim, também não vamos ficar dando de moralista aqui, né? Não. Mas tudo isso a gente precisa olhar e precisa observar. Também achar que filho vai ser santo também não vai, né? Porque nós não fomos. Não. Então é isso que eu converso com minha filha, assim, ela vai fazer 17, então assim, ela vê muita coisa, experimenta muita coisa, né? Observa muita coisa, né? Então ela vai na festa e fala, mas fulano, tá, essas histórias, né? Por que a mãe da fulana deixa? Eu falei, eu não sou a mãe da fulana. Eu sou a sua mãe. Todo mundo vai, eu não sou todo mundo. Eu não sou. De vez em quando ela devolve essa questão pra mim, né? Quando eu falo, mas você não vai fazer igual fulano? Não, eu não sou todo mundo. Aprendeu, né? Então acho que é essa questão mesmo, assim, a gente precisa também de novo equilibrar, porque senão a gente se torna moralista, né, ditador, e também não é essa questão. E falso moralista, porque nós não somos perfeitos. A gente tá vivendo também, é o que você falou, experimentando, a gente viveu a nossa adolescência, experimentamos coisas boas e coisas não boas. Sim. Né? E isso nos transformou e a gente chegou até aqui. Até meu marido falou pra ela, falou assim, Maria, o papai, não é que o papai é mais inteligente, porque provavelmente você é mais inteligente que o papai, você aprende as coisas mais rápido, mas o papai viveu mais. E o papai já teve muita coisa errada que me fez aprender a duras penas. E quando o papai fala pra você não faça isso, é porque a gente quer te poupar de um sofrimento. Mas você pode aceitar ele ou não. Né? E é interessante, meu marido tem umas conversas até muito adulta com ela desde sempre. E aí eu lembro que ela tinha uns 4 anos, ela falou assim, ai mamãe, não dá pra plantar melancia e colher morango. Eu não entendi nada. Eu falei, mas por quê? Não, porque o papai falou. Eu falei, Renato, o que é isso? Ele falou assim, não, tá falando do livre-arbítrio. Eu falei, não. Eu falei, mas é o muito lado bom. Pai dele, sim, do jeito que ele tenta trazer ela pra vida. Né? Então, e eu acho que o limite começa em casa e a gente entendeu até onde eu posso ir. Esses dias, também, uma amiguinha chamou pra dormir na casa dela e a gente não deixa ela dormir fora, em famílias que a gente não conhece, enfim, a gente tem é bem restrito. E ela falou assim, mamãe, mas por que eu sou a única que não posso dormir? E aí o meu marido passou o dia conversando com ela, né? Como que ela se sentiria, como que ele acha que nós nos sentiríamos, né? Deixando ela dormir na casa de uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não conversa com os pais, a gente não sabe o que os pais fazem, a gente não sabe as pessoas que vivem naquela casa e que talvez nesse momento ela não entenda, mas na fase adulta ela vai ver que nós estávamos protegendo, né? Então eu acredito que quando a gente pensa no feminino e nessa firmeza, nesse posicionamento, vem naquilo que a gente sempre volta, o autoconhecimento. Até onde eu posso ir, até onde eu quero, e até onde é o meu limite, onde é o limite do outro, respeitando o outro, mas me respeitando também. Sim, é um ponto fundamental, que sempre vai partir da gente. Né? Então, se isso fica claro para mim, né? Se eu sei quais são os meus limites, porque isso também é um ponto importante, porque às vezes a gente se permite essa invasão, porque a gente também não reconhece qual que é o ponto que até onde... Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia lá, né, tantos anos atrás, uma das questões que eu comecei foi essa questão do limite. Eu lembro que a minha psicóloga fez um exercício, me colocou em pé e falou, abre os braços e dá uma volta. Então esse é o seu limite, ninguém pode passar de lá para cá. Aí eu levei um susto, eu falei, como assim? Todo mundo faz isso comigo, eu permito, né? Então naquela época foi um exercício de começar a observar qual que é o meu limite e quem eu permito que ultrapasse e quanto. Né? Então, mas isso é uma busca
A gente busca, tô buscando até hoje, né? Eternamente. Até hoje eu fico em todas as situações, qual que é o limite que eu vou dar. E dependendo da relação também. E dependendo da relação. A relação profissional, a relação com pais, com o marido e por aí vai, né? Isso. Então, até onde... E muitas vezes, dependendo do limite que você impõe, você, além de ser vista como grosseira, você pode ser vista como egocêntrica. Também. Nossa, mas agora ela só faz as coisas pra ela, né? Limite não é egoísmo. Mas a gente confunde. Porque é muito misturado, né? Assim, então, acho que essa questão do conhecimento traz essas informações também. O que é egocentrismo, o que não é, o que é limite, né? E a gente, como tudo na vida, a gente vai experimentando também. Sim, e também, né? se impor de uma maneira sem culpa. Né? Aconteceu uma determinada situação num relacionamento de trabalho que me magoou. E eu falei, bom, aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu isso. Pra mim não dá. Eu fiquei super chateada porque eu já te ofereci isso. E não teve a mínima ética. Falei, então pra mim, para por aqui. Aí, não, mas você entendeu errado, mananana, e tem todo, né? E aí falou, que aí eu saí e falei, gente, será que eu entendi errado mesmo? Não, eu não entendi errado. A pessoa faltou com a ética comigo e com a honestidade. E a honestidade é um valor importante pra mim. E foi por isso que me magoou. Então, não, tá tudo bem eu falar também o que eu sinto, né? E a gente, às vezes, vai... E eu acredito muito que também isso é muita questão das doenças que aparecem. Porque a gente não tem liberdade de expor o que pensa, porque você ainda tem que expor com dedos. Porque muitas vezes a pessoa, para justificar a própria falha, porque dificilmente alguém fala, putz, Dri, realmente eu errei. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, você tem razão, me desculpe. A maioria das pessoas não vai fazer isso. Porque é um exercício, de autoconhecimento muito grande. A maioria vai o quê? Se justificar. Pra tentar contornar aquela situação, e aí te põe meio, será? Mas quando a gente tem firmeza e sabe, fica mais fácil estabelecer esses limites. Sim. Então, a gente tá falando de autoconhecimento, né? A importância até pra gente conseguir colocar, também pra gente colocar os limites, pra gente não precisar ser agressiva, mas que a gente possa ser firme, né? Porque quando a gente é firme, as pessoas pensam 2 vezes antes de invadir. Sim. Né? Porque quem abre o espaço pra invasão é a gente mesmo. É a gente que abre espaço para o outro chegar e invadir, né? É a gente que abre, né? É isso mesmo. Então, acho que isso é um ponto importante. E eu acho que fica essa reflexão, assim, né? Para as mulheres em especial, né? Porque a gente ainda busca o nosso lugar ao sol, nosso lugar de realmente... do nosso lugar no mundo mesmo, como mulheres, né? O Hélio Couto fala que o mundo só vai mudar quando as mulheres assumirem os seus lugares, né? E o lugar de respeito, o lugar de igualdade, não o lugar de igualdade no trabalho, não, mas homens e mulheres aí em respeito mútuo, né? Então, que a gente possa aí pensar um pouquinho mais, e esses limites são no dia a dia toda hora. Tempo todo. Em todas as escolhas, né? E que a gente possa aí começar a florescer de pouquinho em pouquinho, né? É isso aí, olhar com carinho para essa história. Isso mesmo. Obrigada, viu, Dri? Foi muito bom. Querida. Foi ótimo. Como sempre, uma boa conversa. Muito bom.